Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos diretamente da nossa redação em São Paulo, terminando de organizar aqui as manchetes, as imagens que você vai ver daqui a pouquinho. Boa noite para você que mora nesse país em que deputados bolsonaristas, no meio da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, viajam para fora do Brasil para falar mal da democracia brasileira, em vez de ajudar, em vez de cooperar nesse esforço, né, que o Brasil inteiro está fazendo em relação ao Rio Grande do Sul. Nós vamos mostrar daqui a pouco o que os bolsonaristas foram fazer lá nos Estados Unidos. Olha, levaram uma espinafrada de uma deputada lá nos Estados Unidos. A gente vai trazer também muita imagem, muita informação e análise sobre o que acontece agora no Rio Grande do Sul. O ICL Notícias está com 2 repórteres na região. A Heloísa Vilela, na região de Canoas, na Grande Porto Alegre, e o Leandro Demore, que está viajando pelo interior do estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eles trazem o drama, as imagens, conversam com moradores, tudo isso ao vivo. Eu vou daqui a pouquinho com o Chico Sá e a Gabi Varela aqui no estúdio para a gente acompanhar tudo isso. Gabriel Vento já separando aqui as imagens, né, Gabriel? Olha, isso aqui é em Canoas. Olha que impressionante, Gabriel, olha isso. Virou, enfim, está completamente tomado pelas águas. Um caos completo. Agora, outros destaques do ICL Notícias, segunda edição, com o nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição, alerta máximo. Com previsão de mais chuvas, Rio Grande do Sul vive situação de caos com mais mortes e milhares de desalojados. O que está por baixo das águas? Elô Vilela, nossa enviada especial a Canoas, conta o drama de quem perdeu tudo e a força da solidariedade. Na estrada, Leandro Demore mostra como as enchentes afetaram os moradores do interior do estado. Quando atende na guria diz o pai tá vivo, aí tu imagina, né? Uma capital à beira do colapso. A jornalista Marcela Donini traz as últimas notícias de Porto Alegre, que sofre com a falta d'água, luz e de mantimentos. Desde sexta, eu tô aqui, como é que... O presidente Lula fala das enchentes no sul e cutuca Jair Bolsonaro. Eu lembro que o presidente da República estava passeando um jet ski. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, agora diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. Mais um dia difícil aqui pra gente, trazendo mais detalhes sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho chega Leandro Demore, você viu, ele gravou alguns vídeos nesse trajeto que ele fez desde o Passo Fundo, né, uma viagem pelo interior do Rio Grande do Sul, até chegar em Lajeado, onde ele está agora, e ele vai contar pra gente o que ele encontrou pelo caminho. Também chega daqui a pouquinho aqui Heloísa Vilela, que está em Canoas, né, uma das cidades mais atingidas e que tem 20 mil pessoas desalojadas e estão abrigadas numa escola e também numa universidade. Heloísa vai trazer esses relatos para nós. E a Marcela Donini, que é editora-chefe do Matinal Jornalismo, que é um portal local lá de Porto Alegre, portanto ela acompanha de perto essa história, conhece muito bem a cidade, toda a região do Rio Grande do Sul. E o Matinal revelou uma história exclusiva. Eles apuraram em reportagem que o sistema anti-enchente falhou por falta de manutenção nas engrenagens. Tudo isso muito grave e fica cada vez pior, parece, né, Chico Sá? Gabi, Rodrigo, comunidade, a cada dia, né, a cada hora, na verdade, a gente descobre detalhes que mostram o descuido, o desprezo total com a pauta meio ambiente pelas autoridades, não só do Rio Grande do Sul, mas também de Brasília. Muito bem, e a gente volta a falar desse cenário de guerra a partir de agora, né, Rodrigo?
Exatamente, Gabi. Chico, daqui a pouco ao vivo com Leandro Demori e com Heloísa Vilela. Aliás, a nossa equipe trabalhando muito bem, a equipe de edição, eu vi agora na abertura, selecionando imagens, né? Tem uma equipe de produção aqui por trás de tudo que a gente faz aqui à frente à frente das câmeras, né? Então, é uma equipe grande trabalhando, Elo Vilela, Leandro Demori vão entrar ao vivo, mas eu separei, antes deles chegarem, algumas imagens que eu acho que simbolizam e ajudam a gente a entender a dimensão do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. No interior do estado, onde o nosso colega Demori está se deslocando, a água já começou a baixar, até já baixou bastante. Só que as cenas que surgem, ontem a gente mostrou, os porcos, né? Mortos numa fazenda, numa pequena propriedade. E hoje uma outra cena que eu queria trazer aqui para a gente. A ponte entre Lajeado e Estrela. A ponte que fica sobre o rio Taquari. Olha esta cena, essa imagem. Além da foto, acho que nós temos a imagem em movimento. Seria legal a gente colocar aqui. Olha isso. Depois de tudo bombardeado, parece uma região que passou por guerra realmente. Essa é a ponte que, incrivelmente, Gabi e Chico, e ainda bem, né, resistiu. Ficou de pé a ponte sobre o rio Taquari. De um lado, Estrela, de outro lado, Lajeado. As populações conseguem passar a pé. A estrutura da ponte está sendo ainda testada. Por enquanto, dá para passar a pé. E alguns veículos de transporte, de emergência, de mercadorias, estão autorizados também, até que rápido, né? Até que rápida a recuperação. Olha isso, gente. Peço para você olhar de novo, Chico. Não parece uma cena daquelas de filme italiano, de terminou a guerra e as pessoas se deslocando. Total, é o pós-Segunda Guerra Mundial, né? A cara daquelas cenas do período. É impressionante. Esse é o rio Taquari, não é isso? Isso, é o rio Taquari passando ali embaixo, a água já baixou bastante. Daqui a pouco é desse cenário, muito próximo daqui, que o Leandro Demori vai conversar com a gente. Então, uma cena que realmente chamou muito a minha atenção quando eu vi logo cedo, as pessoas se deslocando e reencontro, né? Porque a turma de Lajeado e de Estrela tem muita ligação de um lado com o outro e as pessoas não estavam conseguindo se ver. Algumas famílias, metade da família mora de um lado, outra metade do lado de cá, agora estão conseguindo pelo menos circular e se ajudar também, que é o mais importante nesse momento. Então, daqui a pouco o Demori traz a situação no interior do estado. Preocupação muito grande na capital e no entorno de Porto Alegre. Né? A preocupação muito grande. A água lá não baixou. Ao contrário do interior, onde a água dos rios começou a baixar, na capital a água não baixou. Ao contrário, ela está praticamente estabilizada, Gabi. E o local com a situação mais dramática é Canoas, de onde vai entrar a Heloísa Vilela. Não é à toa que o Demori foi para Lajeado e a Heloísa Vilela vai falar de Canoas. Eu separei aqui uma imagem de Canoas, do bairro Matias Velho, por onde a Heloísa circulou ontem e hoje. Acho que a gente poderia trazer aqui, uma imagem aérea, geral, de Canoas. Olha isso. Isso aqui é o bairro Matias Velho. Também, assim, olha essa. Nossa. Olha isso, gente. A gente vê ali as casinhas pintadas de branco, todas as ruas alagadas. Não tem uma rua nesse bairro que não esteja alagada até a altura, pelo menos, do primeiro andar das casas. Então, é uma situação incrível, assim, chocante, e a água, repito, não está baixando. Né? Bom, no meio da lama e da enchente, qual é o maior drama hoje no Rio Grande do Sul? Falta água. Ontem já trouxemos isso. E hoje, outros setores, outros órgãos de imprensa trazendo o mesmo enfoque, que a gente já adiantou ontem. Olha a manchete que está, por exemplo, no UOL, na Folha de São Paulo. Conversaram com uma deputada que atua ali em bairros na periferia, na Grande Porto Alegre. E ela diz que os vizinhos que ela tenta atender no grupo de WhatsApp, eles não pedem mais resgate, eles pedem água para beber, diz a deputada. Então, eles nem pedem para ser resgatados, eles querem tomar água. Isso acontece em bairros que estão alagados e também nos bairros onde não há alagamento. Não tem água para beber em Porto Alegre. Esse hoje é o maior drama na capital e nas outras cidades ali do entorno.
Outro fato que nós alertamos ontem e que hoje ficou bastante evidente também, aliás, o governador do Rio Grande do Sul já falou disso ontem à noite. A enchente, né, já provocou todo esse estrago no interior, na capital, e agora chegou à região sul do estado. Pelotas. A prefeita de Pelotas está orientando os moradores a deixarem as suas casas diante do risco de enchente. O nível da Lagoa dos Patos e do Canal de São Gonçalo, que margeiam a cidade, deve subir nos próximos dias. O governador Eduardo Leite foi prefeito de Pelotas, ele é de Pelotas. Ontem a gente mostrou aqui a geografia, né, toda. Guaíba, Lagoa dos Patos, Pelotas e Rio Grande, ali na pontinha sul, e é para lá que a água toda está indo. A prefeita, nessa matéria aqui, ela disse: a enchente em Pelotas agora vai ser pior do que a enchente de 1941, preparando as pessoas e pedindo que em vários bairros, mais de uma dezena de bairros de Pelotas, as pessoas se retirem das casas. Não há o que fazer, é sair, salvar as vidas e ir para locais um pouco mais altos. É a única solução ali na beira da Lagoa dos Patos. Para completar o quadro bastante complicado, previsão de tempo. A Metsul prevê mais chuvas. A gente tem aqui a manchete também que saiu agora no meio da tarde. Ela saiu até mais cedo, na hora do almoço de hoje, 11h59. Alerta da Metsul. Novo evento de chuva excessiva prolongará as enchentes. Os volumes de chuva são esperados no Rio Grande do Sul entre os dias 10 e 14, com tendência de agravamento da situação e novos riscos. A matéria é longa, né? Quem quiser pode depois entrar aqui nessa reportagem. Eles explicam o seguinte: não vai chover tanto como na semana passada, mas como o terreno já está encharcado, Chico, os rios já estão cheios, mesmo que seja uma chuva 1/3 daquela, já vai voltar a provocar estrago. Então a tendência, novos alagamentos e acumular mais água justamente ali na região da capital, porque é para lá que corre a água das principais, dos principais cursos d'água do estado. Então chove um pouco mais no norte do estado, chove um pouco mais no Vale do Taquari, acaba depois tudo indo em direção ao Guaíba. Então a situação preocupante é essa, ao longo da semana deve chover ainda mais. Gabi, vai precisar, para recuperar o Rio Grande do Sul, vai precisar do quê? Solidariedade, sem dúvida nenhuma. Agora é o básico, solidariedade, doação. A gente tem aqui uma campanha, né, estamos ajudando uma campanha das cozinhas solidárias do MTST. Daqui a pouco a gente traz aqui como é que você pode ajudar. Solidariedade. Agora, gente, isso é para as pessoas conseguirem tomar água, comer, né, sobreviver. E depois? Depois precisa de Estado. Estado, Estado e mais Estado. Esse discurso todo de a iniciativa privada resolve tudo. Cadê a iniciativa privada? A turma sumiu. Cadê o agronegócio para fazer as doações, para organizar doações? Sumiram. Tem alguma iniciativa individual de gente que coloca o seu jet ski, o seu barco, junto aos amigos? Eu vi até o pessoal do Rio de Janeiro que juntou os amigos que têm jet ski, foram para a estrada, né, e estão lá tentando ajudar. Isso também é iniciativa, né, é iniciativa individual. Mas sem Estado organizado, o Rio Grande do Sul não sai dessa. Aliás, o Brasil não sai dessa. A reconstrução vai precisar de Estado forte. Tudo que os políticos que estão no poder no Rio Grande do Sul não querem. Pelo menos nenhum defende um Estado mais fortalecido. Nem o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, do MDB, nem o governador Eduardo Leite. Todos são a favor de privatizar tudo, vender tudo, Estado do menor tamanho possível. Com o Estado mínimo não se reconstrói o Rio Grande do Sul. Exatamente. E, olha, a gente achou que tinha aprendido isso na pandemia, porque na pandemia o Dória, que era o governador aqui de São Paulo, era privatista. Por sorte, ou porque houve resistência, não deu tempo dele privatizar o Butantan, que ele queria privatizar o Instituto Butantan. Não privatizou. O Bolsonaro começou a demorar com o negócio da vacina. Da onde veio a vacina no Brasil? Do Butantan. E daí foi o governo de São Paulo que acelerou a campanha. Foi o SUS que garantiu, né, que o Brasil não tivesse uma situação ainda mais dramática, porque tinha um desgoverno, um anti-Ministério da Saúde. Já ficou claro ali que era governo, Estado, que se resolve na hora do drama, na hora em que a coisa aperta mesmo, é governo e Estado. De novo agora, precisa de Forças Armadas em campo, precisa de incentivo, precisa de dinheiro pesado e, aliás, hoje vai ser votado no Senado o decreto do Lula de calamidade que facilita o envio de dinheiro lá para o Rio Grande do Sul. Falando em Lula, a tragédia está mostrando que o governo, né,
está agindo de uma maneira adequada. Eu até conversava com pessoas na rua ontem e que diziam, olha, sabe que eu estou gostando do jeito que o Lula fez? Gente que não é assim petista, lulista. Eu estou gostando, ele botou lá o senador, o deputado, levou todo mundo junto, não está tendo confusão, não está tendo gritaria, está trabalhando. Então, também nesse sentido, mostrar que você pode ter governo. E o Lula hoje lembrou, o que fez o Bolsonaro quando teve a enchente na Bahia foi andar de jet ski. Nós vamos depois trazer a fala do Lula em que ele traz essa lembrança. Olha a cena aí, Rodrigo, que cena imoral. Na hora que a Bahia estava debaixo d'água, precisando de governo, de presidente. O Bolsonaro estava aqui. E, aliás, os bolsonaristas, na hora que o Brasil está precisando de solidariedade, está precisando de apoio, ou estão ajudando a espalhar mentira e fake news, ou estão indo passar vergonha em inglês, indo passar vergonha no exterior. Em vez de ajudar aqui no esforço concentrado para acolher, para atender as vítimas, um grupo dos bolsonaristas mais estridentes, aí Nicolas, quem mais está nessa delegação? O Geyer, a Bia Kicis, o Eduardo Bolsonaro, entre outros, foram para os Estados Unidos de novo, com aquela conversa de que a democracia no Brasil não tem democracia, foram participar de uma reunião numa comissão lá no Congresso dos Estados Unidos. Claro, uma comissão que quem fez a convocação foram os republicanos. Só que dessa vez, a bancada democrata, que conhece essa turma, porque sabe que eles agem igual os trumpistas, estava preparada. Eles acharam que eles iam lá para fazer barulho e tomaram de cara uma espinafrada, como se dizia antigamente, de uma deputada do Partido Democrata. A gente vai passar aqui. Enquanto a chuva está deixando mortos no Rio Grande do Sul, e daqui a pouco nós vamos ao vivo para o Rio Grande do Sul, eu quero mostrar o que estão fazendo os bolsonaristas, passando vergonha e levando bronca da deputada do Partido Democrata. Vamos assistir um trecho. But I want to be clear. Internal politics and debates on constitutional and legal issues should be decided by the Brazilian people, their elected representatives, and Brazil's judiciary. The United States Congress is not the forum for it. Mr. Chairman, respectfully, I would ask, where was the hearing about Brazilian democracy when we learned about then-President Bolsonaro's efforts to foment a military coup? Where was the hearing after supporters of former President Bolsonaro led a coordinated attempt to overthrow the country's democracy on January 8th, 2023? Ela disse totalmente inadequada essa audiência e perguntou, nós vamos fazer audiência? Não fizemos quando o Bolsonaro atentou contra a democracia, quando os seguidores dele tentaram dar um golpe de Estado no 8 de janeiro. Enfim, deu um chega para lá nos bolsonaristas, Chico. Tomaram, né? Bela de uma resposta. E uma outra deputada, antes da gente voltar para o tema da enchente, a gente vai voltar, temos 2 repórteres lá no Rio Grande do Sul. Essa aqui, deu um chega para lá no Paulo Figueiredo, aquele que é neto do ditador João Figueiredo, e espalhar fake news na Jovem Pan, como jornalista, com muitas aspas. Olha o que ele foi para lá fazer agitação e olha o que ele ouviu de uma outra congressista do Partido Democrata. Vamos ver. Mr. Figueiredo, yes or no? Is it true that you are currently under investigation by the Brazilian Federal Police for your role in the January 8th coup attempt? I don't know. I haven't received the proper Thank you. notice. Moving on, reclaiming. Is it true that an official report from the federal police provides evidence of your participation in a group created to, quote, discredit the electoral process, plan the execution of a coup d'etat, and abolish the democratic rule of law? Same answer. You don't know. Okay. Do you disavow the military dictatorship that ruled Brazil from 1979 to 1985? This has nothing to do with what we're Okay, discussing yes here. or no, please? This has nothing to do with what Yes we're or discussing. no? Reclaim. I can ask. This is my hearing. And I can Yes answer. or no? With all due First respect, Amendment I would rights, I hope that can there answer would be respect whatever I shown want. to the witness, too. Moving on. With all due respect for the witness and vice versa. Mr. Chair, vice versa. Vocês viram, né? Quem está só nos escutando talvez não tenha compreendido em inglês, mas tinha legenda aqui para todo mundo entender o que falou a deputada. Ela pergunta, é verdade que o senhor está sendo investigado pela Polícia Federal por participar de grupos golpistas? Ele, isso não tem a ver... Obrigado. É verdade que o senhor está sendo investigado por um outro assunto? Olha, eu não sei. Então tá bom, então fica quieto. Depois, é verdade que o senhor
apoiou a ditadura militar, o senhor apoia a ditadura que teve de 79 a 85. Na verdade, a ditadura começou em 64. Mas o avô do Figueiredo foi presidente justamente aqui, ó, nesse período citado pela deputada. O último presidente, famoso por uma frase que é assim: prefiro cheiro de cavalo a cheiro do povo. Era o que... Esse é o avô do rapaz aí. É o avô do Figueiredo, Gabi. Inclusive, eu estava dando uma olhadinha nas redes sociais do Eduardo Bolsonaro. Interessante que essas imagens não aparecem, né, no Twitter dele. Lá claro parece que foi incrível a ida dos bolsonaristas ao Congresso norte-americano, né? Então isso mostra, assim, o que os bolsonaristas estão fazendo. Ou espalhando fake news, ou indo falar mal do Brasil no exterior, no meio de uma tragédia desse tamanho. O Lula está governando, levou os ministros, levou o presidente da Câmara, do Senado, lá para o Rio Grande do Sul. A gente tem a impressão de que essa ação do governo, no meio de uma tragédia, pode até acabar virando algo, olha, o Lula está agindo de maneira correta, fez a obrigação de um presidente, mas na comparação com o bolsonarismo, parece que fez bastante. E, por último, saiu hoje uma pesquisa da Atlas, mostrando que a avaliação do governo Lula melhorou. Isso antes, né? Essa pesquisa ainda não pegou a ação relativa ao Rio Grande do Sul, mas a pesquisa da Atlas já mostra que a popularidade do presidente Lula, eu acho que a gente tem aqui o destaque da pesquisa Atlas, mas mostra que ele conseguiu abrir um pouquinho, tem mais aprovação do que desaprovação. Mas isso aqui é um resumo, né, que incluiu também essa parte da política. Eu acho que a gente tem que priorizar hoje a notícia que está lá no Rio Grande do Sul, né, Gabi? Voltar para a questão das chuvas, o balanço. Aqui ainda é a pesquisa Atlas. Olha aqui, ó. Né? Aqui estava o aprovo, desaprovo, estava quase empatado. 47 aprovam, 46 desaprovam. O Lula voltou a abrir. Mais aprovação do que desaprovação. Voltou a ficar parecido com o começo do mandato. Então, parece que ele passou por um solavanco com os aumentos de preço no começo de ano e com algumas declarações que provocaram muita polêmica, aquela coisa de Israel, né? Agora o Lula parece ter recuperado. Na pesquisa Atlas, é a segunda na semana que mostra recuperação na aprovação do Lula, Chico. Refletindo o que é o governo, né? Acho que tem um governo de razoável para bom, não é? Eficiente, diante de qualquer tragédia, de qualquer necessidade, o presidente está lá. É um governo muito colado na realidade. E a tendência é subir a popularidade. É isso, não é um governo, sucesso absoluto não, mas a economia estabilizou, melhorou um pouco e um governo que está presente na hora que precisa. Que enfrenta juros altos do Banco Central, a gente tem que lembrar sempre disso, e um Arthur Lira comandando o parlamento de forma completamente na base da sabotagem. Ou da ameaça ou da sabotagem. Então, não é moleza a vida do Lula. E aí foi no meio da tragédia, o Lula estava lá 2 vezes, já foi 2 vezes ao Rio Grande do Sul. E a gente vai voltar então ao tema do Rio Grande do Sul, né, Gabi? O balanço, os últimos números que a gente tem, mortes, desaparecidos e desabrigados no Rio Grande do Sul. Inclusive, Rodrigo, a gente acabou de ter uma atualização que a nossa equipe já preparou. A gente tem agora 95 mortes em decorrência desse estado de calamidade, 131 desaparecidos, 401 municípios afetados e 159 mil desalojados. A gente vai conversar com a Heloísa Vilelas, que está lá em Canoas, onde estão 20 mil pessoas desalojadas e estão abrigadas em escolas, também universidades. A Elo, inclusive, passou o dia lá na escola La Salle e na Universidade Ubra. A gente vai começar a conversar com ela para ela explicar como é que está a situação por lá, como é que tem sido a mobilização da população, com doação de alimentos, roupas, lugar para dormir. A escola, sim, inclusive, como é que está a organização desses lugares, né? Elo, boa noite para você. Vou começar te perguntando, ou melhor, pedindo para você explicar, Elo, aonde que você está agora, para quem está nos acompanhando entender. Obrigada. Ok, oi Gabi, oi pessoal, Chico, Rodrigo, eu estou aqui muito pertinho da Universidade Ubra. Já está meio escuro, não dá para ver muito, mas essa é uma avenida bastante movimentada aqui de Canoas, tem bastante trânsito agora a essa hora, mas é uma área mais residencial. E eu passei o dia nessas 2 universidades. Agora, é importante a gente também entender o seguinte, a cidade de Canoas, 2/3 da cidade ficaram debaixo d'água. Então, hoje, quem não está desabrigado em abrigos
como universidades, escolas, igrejas. São mais de 90 abrigos aqui, com mais de 20 mil pessoas. Eles acham até que deve ser muito mais do que isso, porque está difícil compilar uma lista muito completa, fidedigna. Mas quem não está nesses abrigos está na casa dos parentes. Então, as casas, as residências estão quase todas abarrotadas de gente, que foi preciso receber amigos e parentes para que essas pessoas não precisassem ir para os abrigos. Quem nos acompanha agora está vendo imagens justamente que a Heloísa Vilela fez nessa escola. A gente está vendo crianças, famílias, né, todas reunidas dentro dessa escola, que se tornou um abrigo para essas pessoas, né, Rodrigo? Exato. Elô, são imagens que você fez. Conta pra gente como é que você viu. Parece que até razoavelmente organizado, né? No ginásio de esportes ali, a gente observa, né? Dentro do ginásio, os colchões, comida. Tem água. Qual é a maior dificuldade? O que você nos conta sobre essa visita que você fez a esse abrigo, Heloísa? Olha, Rodrigo, a maior dificuldade é a higiene. Essa escola, ela está tomando conta, digamos assim, recebendo 600 pessoas. Então, como é um número relativamente pequeno, eles conseguiram organizar as coisas muito bem. Eles estão recebendo comida, mantimentos, roupa, sapato, fralda, cobertor, colchão, vindo de tudo quanto é canto que você possa imaginar. Tem a gente fora do país que tem amigos em Canoas que está ajudando também. E eles são muito bem organizados. Tem uma cena que eu fiz que eu mostro 2 tanques de água que estão subindo no elevador, porque eles não têm água encanada em lugar nenhum da escola. Tá na tela agora, Elô. Porém, então, eles estão usando essa água todo dia, eles sobem com essa água e vão passando nos banheiros para limpar os vasos sanitários. E as pessoas têm aí um pouco de água de balde para tomar banho, que é como eu estou tomando banho nos hotéis daqui também. A Airbnb, hotel, também, está todo mundo sem água, o problema é igual para todo mundo. Então, eles organizaram muito bem, por exemplo, a comida. Porque nos primeiros dias a prefeitura prometeu que ia mandar quentinha. Acontece que a quentinha chegou depois das 10 horas da noite. O que adianta uma quentinha 10 horas da noite? Porque passou o dia inteiro esperando a comida, inclusive com o calor que está fazendo aqui, com risco de estragar. Então eles falaram, sabe o quê? Tem um restaurante terceirizado dentro da escola que cedeu todo o espaço. Eles ocuparam, levaram os mantimentos. É tão organizado, é uma coisa impressionante. Tudo separadinho por produto, por tipo de produto. E aí eu cheguei na cozinha, estava lá todo mundo acabando de preparar as quentinhas, eles mesmos fizeram a comida. E eu perguntei, quem aqui é professor da escola? Olha, quase todos levantaram as mãos. Então, quase todos são professores da escola que estão lá trabalhando para cuidar dessas pessoas. E também encontrei com muitos alunos trabalhando. Uma menina de 15 anos que estava lá cuidando de organizar as roupas. Porque não adianta você ter uma pilha de roupas, são pilhas gigantescas, sem separar se é de homem, de mulher, de criança, qual é o tamanho. Então, eles passam o dia selecionando hoje. Tinha par de sapato, de criancinha de 1 ano até adulto. Tudo arrumadinho, tudo separadinho. Aí as pessoas ficam ali numa fila, que era pequena na hora que eu cheguei, e falam, olha, eu preciso de uma calça comprida, eu preciso de uma camisa. E eles vão pegando do tamanho e vão distribuindo. Incrível a organização dessa escola. Eu conversei com uma pessoa que tem 2 filhos na escola, um jornalista aqui de Canoas. E ele me disse que a escola tem um espírito comunitário muito grande, que já é algo que marca essa escola. Ela fica no ponto mais alto da cidade, onde a cidade começou, do lado da estação ferroviária. É uma escola e, em frente, também uma universidade. Então, eles estão aproveitando toda essa estrutura da escola para fazer um trabalho que não é porque eles foram treinados, mas que está sendo muito bem feito, com muito cuidado. Chico, que é uma escola particular, a gente, né? Pelo nome, eu acho que é uma escola católica, talvez, mas que está atendendo quem está lá na escola são, enfim, não são necessariamente estudantes, famílias da escola. É a população em geral, ali dos arredores. Geral, né? Heloísa, querida, e o água, que tem sido o drama, a questão mais dramática do momento. Em Canoas, tem solução para isso? Está sendo distribuído água? Está tudo certo por aí?
Olha, você passa na rua e você vê essas pipas de água, o pessoal distribuindo, né? E tem pontos da cidade onde você pode ir buscar água. Nesses abrigos todos tem muita doação de água também. Agora, hoje, a gente ouviu uma notícia aqui promissora, porque chegou de helicóptero uma bomba nova na cidade, que se tudo der certo, ela deve começar a funcionar amanhã e pode ser que boas partes da cidade, se não a cidade toda, que acho que vai ser difícil, mas uma boa parte volte a ter água encanada a partir de amanhã. Agora, o que a gente não sabe é justamente o que o Rodrigo estava falando na abertura, o que vai acontecer depois das próximas chuvas que já estão sendo aguardadas. Gabi, desculpa, só, a Elô falava da distribuição de água, né? Porque tem muita gente que só nos escuta. As imagens, né? A Heloísa captou a imagem de tudo ao longo do dia, fez a reportagem. Excelente essa notícia, né? Que possa voltar a ter água nas torneiras. Né? Nas torneiras, claro. Isso é importantíssimo. Exatamente. Não, eu também ia falar justamente das imagens. A Elô estava descrevendo a organização, a gente viu, para quem está só nos ouvindo, a gente viu imagens também das quentinhas ali organizadas, dos itens de higiene todos organizados em um desses departamentos, uma dessas salas ali nessa escola. Elô, inclusive na escola você ouviu o depoimento da Caroline Miller, né, que perdeu a casa. Eu vou chamar esse vídeo, na sequência a gente fala a respeito disso. Vamos ouvir. Eu cheguei aqui de barco, eles trouxeram nós no sábado, de manhã eram umas 11 horas por aí, a gente chegou aqui. Foi o horário que a gente foi resgatado lá na Matias, na Rua Livramento. Já estava mais de 2 metros já. De altura já não tinha mais como sair de lá caminhando, não tinha como, e nós que não sabíamos nadar, não tinha como mesmo. Eu tinha uma criança de 9 anos junto, tinha uma criança de 5, a minha avó de 60 anos, a minha mãe, a minha outra irmã, e todos nós não sabíamos nadar. Fomos resgatados lá nesse horário, porque nós já estávamos apavorados com a água subindo muito rápido, poucos resgates, né? Era muita pessoa já desesperada nesse horário. E a gente veio com muito medo, né? Bateram em nós ainda no barco, quase virou. Com um bairro lotado d'água, só enxergando o topo das casas. Muito carro na rua, então, nossa, foi muito complicado. Ela traz um detalhamento, né, Elô, desse cenário que o Rio Grande do Sul está vivendo em diversas cidades. Né? Olha, e eu vou te falar, Gabi, que a situação aqui, eu ouvi relatos de socorristas que conversaram com as pessoas da universidade e me contaram, assim, cenas muito dramáticas. Essa cena que ela falou do barco, que bateram no barco, o barco quase virou. Eu ouvi hoje que um homem tinha um barco com os socorristas e várias crianças. E um homem pulou dentro do barco. E o barco virou. E os socorristas correram para pegar as crianças, né? E conseguiram pegar várias crianças, mas não todas. Não conseguiram achar todas. E o homem ficou. Também não voltou. Então, assim, tem histórias muito dramáticas. Um casal que estava no telhado de uma casa e eles os socorristas conseguiram chegar para resgatar. E a mulher falou, olha, meu marido está dormindo ali no telhado. Quando eles foram ver, não estava dormindo, né? Ele já tinha morrido. Então, eles prenderam o corpo ao telhado da casa. Isso está acontecendo em vários lugares, segundo eu soube hoje, para depois poderem identificar os corpos, saber quem era. Coisa terrível. Por isso esse suspense, né, esse drama em torno o que vamos encontrar depois das águas. E o que já está encontrando também, né? Infestação de baratas, de ratos ali em Porto Alegre, justamente porque a água do esgoto voltou. Elô, eu queria comentar também a respeito de uma reportagem da Mônica Bergamo que acabou de sair. A gente está falando dessas histórias. Gabi, eu vou te falar o seguinte, não estou conseguindo te ouvir direito porque tem um áudio entrando aqui no meu ouvido. Pedir para o pessoal tirar, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Tá bom. Agora foi, vamos lá. Vamos lá, Elô, obrigada. A gente encontrou uma reportagem aqui, a Mônica Bergamo acabou de publicar. A gente está falando desse cenário de caos e dessas histórias.
O Conselho Tutelar, por exemplo, segundo a Mônica Berga, uma apuração dela, está buscando 104 crianças que não foram encontradas ainda pelas famílias em Canoas, né? Depois das chuvas, que é justamente onde você está. Então, o Conselho Tutelar está fazendo uma força-tarefa para localizar essas crianças, né, em escolas, em igrejas, casas de outros familiares. Tem muita criança que está sozinha, inclusive, em abrigo, porque né? Essa matéria bate com o que a Heloísa acabou de contar. Um barco com socorristas e as crianças ali, às vezes sem os pais, porque os socorristas chegaram, tinha criança numa casa, leva, né? Leva para um abrigo. Então, agora tem esse trabalho também de juntar as famílias, né? Quando for possível, a gente espera que sim, na maioria dos casos, né? Porque foram pais para um lado, as crianças para o outro, né? E ao contrário também, né, Ilô? Você tem crianças que estão procurando os pais, que não sabem onde é que os pais estão. Então, tem criança desaparecida e tem criança que foi localizada e que você não sabe onde é que estão os pais. Eu não sei se nesse abrigo ou se num desses abrigos que você foi, tem alguma situação desse tipo, Ilô, assim, de famílias que estão desunidas. Fale. Olha, eu conversei com uma pessoa do Conselho Tutelar que estava trabalhando hoje dentro da Universidade Ubra, que recebeu entre 6 e 7 mil desabrigados. Nossa. E ela falou hoje para a gente, aqui não tem nenhuma criança sozinha. Todas as crianças aqui foram identificadas e estão com seus acompanhantes. Assim, ela mostrou até os braceletes, né, de papel que eles estão usando para identificar as crianças, para que elas possam circular no gramado. O campus é enorme, muito bonito, muito verde, tem chafariz. Então, é um lugar que elas podem passear, podem circular, para que não se percam no meio dessa gente toda. Elas estão todas identificadas. Agora, eu tentei checar essa informação das 104 crianças que ninguém sabe onde estão e, por enquanto, não consegui. Falei com a prefeitura e estou tentando falar com o Conselho Tutelar também. Por enquanto, eu não sei se isso realmente é um fato, ainda não acharam ou se já acharam. Agora, uma coisa super interessante que eu vi hoje, uma estudante de medicina da Universidade Ubra, que não tem nada a ver com estatística, não tem nada a ver com desenvolvimento de aplicativos, desenvolveu um sistema justamente para fazer esse cruzamento, para as famílias se reencontrarem, um saber onde o outro está e poderem se reencontrar. Então, assim, você vê a iniciativa de uma pá de gente se envolvendo assim, ao máximo, fazendo tudo que pode e o que não pode, para criar um mínimo de condições aqui na cidade. Agora, o que a gente ouve muito são críticas à prefeitura, especialmente por não fornecer as quentinhas que disse que ia fornecer, por não organizar a distribuição das coisas como deveria e por não fornecer banheiro portátil, por exemplo. Fornecer coisas pode ser mais complicado, porque você tem que comprar, fazer chegar, organizar a distribuição. Aí eu já acho que a prefeitura precisa se cuidar e começar a fazer um trabalho melhor nessa área. Elô, você estava falando justamente da Universidade de Ubra, né? Você conversou com 2 desalojados ali, o Leandro Ramos e o Davi Silva, e eles disseram que o medo agora, justamente a Elô está trazendo esses relatos que parecem relatos de filme de terror, né? Que essas pessoas estão vivendo. Mas o medo é de encontrar corpos depois das águas baixarem, gente. Vamos assistir esse vídeo. Esse é um pesadelo, né? Vamos ver. Conversei com o pessoal de Matias, que falou que passou carro de som avisando o pessoal sair. Aconteceu esse fato? Não. Ali onde eu moro não passou. Não passou. Passou perto da tua casa? Não, ninguém avisou. Não, ali ninguém avisou. Alertou. A gente saiu eu saí porque eu olhei televisão e vi que não tinha como ficar. Agora, você falou para mim que você está em estado de choque ainda. Como é que você definiria? Como é que é esse estado de choque? O que você sente? O que você pensa? Eu penso assim, chegar lá e aquelas crianças que eu conheço, que eu vi andar correndo por lá, pode estar morta. Pelo que o relato que eles falam, vai ter crianças mortas lá, né? E a gente, e aí a gente, criancinhas que a gente viu na cena, né? Qual é o pai que não se sensibiliza, né? E não fica triste, né? Sabendo que o mal vem com um erro desse que não comunicaram. Podia ter sido evitado, né? Podia ter sido, porque há 6 meses atrás, quando deu aquela chuvarada, eles podiam ter visto. Pode dar problema se der uma chuva maior, não evitar.
O que o relato traz é que não houve um alerta com a ênfase necessária, né? Quer dizer, o alerta veio pelos meios de comunicação, mas a prefeitura não avisou, tem que sair, né? Como agora está acontecendo em alguns outros lugares, em Pelotas, por exemplo, a prefeitura está dizendo, saiam, né? Rápido. Sim. Em Canoas, então o relato é que não foi. Mais ou menos, porque, por exemplo, nesse bairro que está todo debaixo d'água, que a gente mostrou ontem aqui, houve, eu não sei se teve, mas teve um outro bairro, Campo Grande, se não me engano, que dois moradores me contaram, passou um caminhão de som avisando a todo mundo que precisava sair dali, que ia encher, que ia ser perigoso, etc. Teve gente que não acreditou. Fátima, onde moram esses dois homens que vocês acabaram de ver, é ao lado do dique, bem do lado do dique. Se tem um lugar que vai encher e vai encher rápido, é onde eles moram. E lá não passou ninguém avisando. Eles estavam muito revoltados com isso. Por que que ninguém passou em Fátima se passou em outros bairros, né? Então, assim, está se vendo que não existe um preparo suficiente, um sistema eficiente para alertar todo mundo que precisa ser alertado, porque se a população que estava do lado do dique não ficou sabendo, você vai imaginando, né? Elô, importante, né? Quem chegou agora, estamos conversando com a Heloísa Vilela, que está em Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes, bem pertinho de Porto Alegre. Elô, uma pergunta. Logo mais a gente vai ter o Leandro Demore no interior do estado, lá em Lajeado, no Vale do Taquari, e também uma convidada de Porto Alegre para trazer a situação na capital, que é ali perto da Heloísa, mas é difícil o deslocamento, né? A Heloísa explicava ontem para a gente. Você tem algum sinal de que a água está baixando ou ela está mais ou menos no mesmo nível, pelo que você conseguiu acompanhar? São 24 horas aí em Canoas. O que você pode nos trazer em relação a isso? E o medo, já que tem previsão de chuva até o final da semana, Heloísa. Olha, Rodrigo, ontem, naquele lugar que parecia um pier, né, mas que na verdade é a Avenida Rio Grande do Sul, que está tomado pela água, uma das pessoas que está trabalhando ali, da polícia, me mostrou a marca que ela usa na parede para saber se a água está baixando ou se está descendo. Todo dia, quando ela chega, ela olha. E ela falou que ontem, infelizmente, ela estava mais alto do que na véspera. Hoje eu vi uma imagem comparada com uma foto de uma outra área também em torno desse mesmo bairro, onde a gente vê que a água realmente cedeu um pouco. Então você já vê um pedaço maior da rua sem água. Então é um processo muito lento ainda, muito lento. E essa chuva chegando é a grande preocupação de todo mundo por aqui, né? Muito bem. Elô, quero trazer também uma informação, aproveitar aqui que a gente está conversando. Lá em Eldorado do Sul, o prefeito disse que a cidade está tomada completamente pela água das enchentes e vai precisar ser totalmente liberada, né? As pessoas vão ter que sair, toda a população, um pouco mais de 40 mil habitantes, gente. Ele deu uma entrevista para a Rádio Guaíba, o prefeito Hernanes de Freitas, que é do PDT, e ele disse que vai demorar pelo menos um ano para recuperar o município, que é lá na região metropolitana, inclusive de Porto Alegre, por conta dos estragos provocados, né? E não é só em Eldorado do Sul, claro, a gente sabe que as outras cidades também, Canoas, imagina, a própria Porto Alegre também vai levar muito tempo para conseguir reestruturar, né? Para conseguir recuperar todos esses estragos aí que foram provocados. Aí é quando a gente fala que tem que ter Estado, né, Elô? Tem que ter governo. Aí não é conversinha de mão invisível do mercado. Aí não é mão invisível do mercado, não chega nem perto nessa hora. Vai continuar lucrando lá nas firmas, nas organizações deles e é a hora do governo falar alto. O governo federal já prometeu a parte das estradas. Isso já teria verba garantida para reconstruir as estradas, que já é um alento, assim, né, diante de todo esse caos. Mas aí é conversa de quem acredita em Estado com poder para fazer as coisas. É isso. Elô, também... Eu acho que é mais do que isso, né? Assim, eu acho que é preciso pensar, todos esses governos, tanto federal, estadual e os governos municipais, vão ter que pensar o que fazer daqui para frente. Não adianta você deslocar essa população toda para fugir dessa enchente e não pensar o que vai acontecer no ano que vem, nos próximos meses, nos próximos anos. Você vai voltar com todo mundo para onde eles estavam e vai alagar tudo de novo. Que medidas você vai tomar efetivamente para impedir que essa população fique sujeita a esse tipo de tragédia? Porque não
é por acaso. A gente sabe, tem anos que a gente sabe que esse é o nosso futuro, que já hoje é o nosso presente. Muito bem, Elo, exatamente, porque é o investimento, né? A gente tem que investir na prevenção contra enchentes. A gente já sabe que Porto Alegre, por exemplo, não investiu um centavo contra isso. A gente já vai até falar daqui a pouquinho a respeito disso, Elo. Vou liberar você agora, a gente vai conversar com o Leandro Demori. Bom trabalho por aí, querida, a gente se vê em breve. Valeu, Elo, boa sorte aí. Até. Obrigado, Elo. Valeu. Trazer mais uma informação também a respeito disso, a gente estava falando aqui sobre a importância do Estado nesse momento, né, Chico, Rodrigo? O plenário do Senado aprovou hoje o projeto de decreto que reconhece o estado de calamidade pública em parte do território nacional em decorrência dessa crise lá no Rio Grande do Sul, e isso facilita a liberação de verbas ao Estado. O Rogério Jordão, nosso roteirista, acaba de informar aqui medidas que vão ser válidas até o dia 31 de dezembro. Você vê, para você que nos acompanha em vídeo, a manchete da Folha de São Paulo. É uma notícia importante, um início, mais um passo nesse sentido. A gente vai também lembrar você, a gente estava falando muito de solidariedade, né, Rodrigo, enquanto conversava com a Heloísa Vilela, que o ICL está apoiando o Cozinha Solidária desde ontem. Então, as pessoas que estão precisando do básico, o projeto do MST está fazendo isso para levar comida a quem mais precisa, inclusive faz isso com muita propriedade, com muita experiência. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas têm até a boa intenção, né, de fazer a doação comida, mas acaba não conseguindo fazer as entregas, a comida, como a Elo disse, né, tá calor, acaba ficando estragado. Então, o MST tem experiência nisso, vale muito a pena apoiar um projeto... O MTST, né? Exatamente, do MTST, as pessoas que estão precisando desse básico, né? O projeto do MTST. Juntos, a gente já arrecadou mais de R$1,5 milhão. Se você quiser ajudar, você entra no site da campanha e faz a sua contribuição. A doação pode ser por Pix, inclusive, para o e-mail enchentes@apoia.se, que é a campanha, né, do Cozinha Solidária, que está sendo organizada pelo MTST. Importantíssimo. É gente de movimento social que entende, que pega uma multidão e consegue alimentar. E sabe fazer a comida, sabe fazer render o que chega, organizar, né? É importante... Na hora H, ou é MTST ou MST. São dois movimentos sociais, assim, que você pode incluir seguramente entre os mais solidários do mundo. Na hora que aperta, eles que cuidam. Vamos conversar então agora com o Leandro Demori, ele que fez uma viagem pelo interior do Rio Grande do Sul. A gente disse que ia conversar com ele, porque está em Lajeado, do Rio Grande do Sul, para contar tudo o que ele encontrou pelo caminho, né? Nesse trajeto, ele saiu de Passo Fundo, onde ele estava, onde ele mora, foi até Lajeado. São 182 quilômetros nesse trajeto da estrada, passando por vários municípios. A gente tem um mapa, inclusive, já já a gente mostra. Vou dar boa noite para o Demori. Demori, boa noite, querido. Primeiro, conta para a gente exatamente onde você está aí. A gente tem um mapa, inclusive, já já a gente mostra. Vou dar boa noite para o Demori. Demori, boa noite, querido. Primeiro, conta para a gente exatamente onde você está aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente está com um certo delay, então eu vou pedir para a gente manter conversas de frases curtas aqui, para não picotar muita conversa. Bom, eu estou em Lajeado, no Rio Grande do Sul, que é um lugar que foi muito atingido. Aliás, hoje está muito quente aqui, né? Vocês podem ver, está cheio de mosquito, inclusive, que é um outro problema que a gente vai ter na cidade nos próximos dias. Como você falou, Gabi, eu saí de Passo Fundo e vim até Lajeado. É uma rodovia, uma das principais, se não a principal rodovia do estado, porque ela liga o norte do estado do Rio Grande do Sul com a região metropolitana, é a BR-386. É uma rodovia extensa, ela parte lá do Rio Uruguai, na divisa com Santa Catarina, e é uma viagem, Gabi, que costuma levar 2 horas, alguma coisa assim, de Passo Fundo até aqui. Nós levamos 5h30 hoje para chegar. Passamos por várias barreiras, várias quedas de árvore, vários deslizamentos na estrada, que a gente contou mais de 20 deslizamentos, sendo que 7 ou 8 deles muito graves, parados durante várias horas para conseguir cumprir esse curto trajeto e chegar até Lajeado. E no caminho, Gabi, um cenário de destruição absurdo, né? A gente fez algumas imagens do caminho e a gente tem alguns casos, algumas entrevistas que a gente também conseguiu entrevistar pessoas nas cidades e na beira da estrada conforme a gente foi parando. Então, se você quiser, a gente pode começar a chamar nossos VTs já.
Vamos nessa, mais uma vez reforçando aqui, a gente está com esse delay justamente porque o Demori está lá lajeado, está conversando com a gente ali no meio da rua, está fazendo todas as apurações, conversando com as pessoas. Então, a gente vai trazer primeiro as imagens de alguns caminhoneiros que o Demori conversou durante esse trajeto. Vamos assistir. Bom, pessoal, a gente está aqui na margem da BR-386, essa aqui é uma das principais estradas que cruzam o Rio Grande do Sul. Ela vai até Porto Alegre e ela passa por Lajeado Estrela, que foi um dos lugares mais atingidos. E tem muita gente parado nos postos porque não se tem notícia ainda exatamente de quais trechos estão liberados ou não. Vocês estão carregando o quê? Milho para BRF. Milho para BRF. E arroz do meio. E dá para ficar parado muito tempo aí, não? Já estamos parados há 8 dias, esperando uma informação mais precisa para chegar até o destino da descarga. E aí vocês estão dormindo no caminhão? Estão dormindo no caminhão. E como é que tá fazendo com comida e banheiro? Banheiro nós paramos nos postos, pega o banheiro dos postos, almoço a gente faz na caixa, outra hora a gente pega a marmita, tá tudo assim meio levando como Deus quer. E vocês estão com ideia de esperar ou vai voltar para casa? O que vai fazer? Não, para voltar para casa não tem precisão. Porque é muito longe para nós voltar agora, né? O que você viu de giro de colega de caminhão e muita gente parou por aqui? Muito colega bastante. Perdido, parado nos postos. Onde é que você estava? Em Pouso Novo. A cidade não foi afetada, mas o interior sim. Mas se não fosse a comunidade do CTG abraçar a causa junto com a prefeitura, nós tinha passado fome. Porque cartão nesse momento não é dinheiro. E só tinha um mercadinho funcionando. Tudo que tinha dentro do mercado de comer, não sobrou nada. Tudo foi vendido para quem tinha condições. Ó, explica o que é essas listas aqui? Essa ali é do pessoal que estava sem comunicação com a família e o CTG estava brigando eles. Daí vocês através desse o pessoal ia olhando e os familiares iam encontrando eles. Vocês foram anotando à mão mesmo? Cada um ia assinando, é a assinatura deles. A assinatura da própria pessoa? A assinatura e a cidade deles. E aí isso aqui vocês postaram na internet? Foi postado na internet, através dela que o pessoal conseguiu bastante comunicação com os familiares. Porque tinha familiar que não sabia onde é que a pessoa estava? Não tinha comunicação nenhuma, que também não tem sinal de celular, nada. E o que era? A maioria era caminhoneiro? O que era? A maioria é caminhoneiro. Eu fiquei 5 dias sem contato com a minha família. Quando atendi na guria diz o pai tá vivo, aí tu imagina, né? Tu escutar aquilo ali, não tem... Só por Deus aí. Com certeza vamos a vida toda lembrar desse momento aí que não foi só eu. É a emoção, né, Gabi? A emoção desse caminhoneiro que o Demori entrevistou. De manhã o Chico também está aqui quase chorando aqui do meu lado, viu? Fico imaginando um diálogo desse com minha filha, né? É, com a filha. O Demori, a gente viu que de manhã se emocionou bastante no ICL Notícias, primeira edição também. E a gente se emocionou com ele. E a gente se emocionou com ele. Demori, eu sei que está difícil, a comunicação não está tão fácil, porque ele está no meio da rua, em Lajeado. A gente mais cedo mostrou a imagem daquela ponte entre Lajeado e Estrela. Não sei se a gente tem a imagem de novo. Demori, você conseguiu ir até esse local, ver como é que está ali na beira do rio? Nós temos agora, as pessoas estão conseguindo atravessar a pé. Você pode contar para a gente como é que está essa situação agora? Foi um dos locais, assim, uma imagem que foi muito mostrada ao longo de toda a cobertura, né? Rodrigo, a gente chegou hoje em Lajeado e o primeiro lugar que nós fomos foi justamente na beira do rio Taquari. Só que a gente foi, nós temos até as imagens aí que a gente mandou, a gente foi na parte baixa do rio. A gente não chegou hoje até a ponte e tinha também como ponto de referência, que as pessoas vão lembrar, aquela loja da Havan totalmente submersa e o Porto de Estrela. A gente vai nesses lugares amanhã para mostrar, porque a água já baixou, para dar uma ideia aqui para a nossa comunidade do ICL, o tamanho, né, a altura que chegou a água. Essas imagens que a gente tem de Lajeado hoje são das do rio. Esse bairro, Rodrigo, ele foi dizimado. Pouquíssimas casas ainda, elas estão minimamente habitáveis. As que estão habitáveis não tem mais porta, a maioria delas não tem mais janela, não tem mais nenhum móvel dentro, não tem mais nada. Algumas poucas pessoas retornaram, a maioria das pessoas não retornou para essas casas. Muita gente está abrigada aqui em 3 pavilhões enormes, onde a gente está aqui, que é um parque público municipal, que é o Parque do Imigrante. É aqui onde estão recebendo esses refugiados climáticos, né? Porque de fato essas pessoas são. E assim, Rodrigo, a situação
na beira do Rio Taquari aqui. É uma situação que a gente vai ter uma entrevista amanhã, que eu vou fazer uma entrevista amanhã no N1 com a vice-prefeita da cidade. Eles já estão pensando em transferir permanentemente as pessoas de lá. Não faz mais sentido você reconstruir as casas em alguns desses lugares, porque o novo normal é o normal da emergência climática, e lugares que não alagavam antes vão ser alagáveis aí nos próximos tempos daqui para frente. Então a situação de Lajeado é essa. E aí, Rodrigo, como a gente está com bastante delay, se vocês quiserem já chamar um outro VT, podem chamar, depois eu posso comentar em cima. Tá bem. Mostramos as imagens aqui, enquanto o Demori falava, só para ele saber, né? As imagens todas no ar dessa área onde ele foi, na beira do Rio Taquari, totalmente destruído, casas destruídas e tudo. Gabi. Então, vamos lá. O Demori conversou, por exemplo, com um homem que estava indo a pé pela estrada. Daqui a pouco ele vai contar para a gente como foi isso. E também uma outra pessoa foi um senhor que tinha um camping que não existe mais. Vamos ver o que ficou nesse lugar. A gente tem também essas imagens, esse vídeo da conversa que o Demori fez com essa pessoa. Na sequência, o Demori vai comentar essa e outras histórias também. Vamos assistir. Vocês moram aqui para baixo também? Eu morava. Eu era o dono do camping. Tinha um camping aqui? Tinha camping. Tinha um camping aqui. Quantas casinhas tinha? Tinha 20 casas, com a minha 22, mais um museu, 22 casas tinha. Museu com 600 peças dentro, antiga. Museu do quê? Museu da Antiguidade. Foi tudo embora. Sobramos só a roupa do corpo. Não deu mais tempo para nada. Você estava em casa quando começou? Nós estávamos em casa, sim. Que dia que foi? Isso começou terça de manhã. Daí nós estávamos aqui em cima, descemos lá, ficamos lá, dormindo lá de noite. De manhã começou de novo. Pelas 4 horas, ele começou a subir de novo. Aí viemos embora. Mas nós não pensávamos que ele ia subir tanto. Achava que ia dar, de repente, que nem aquela de 2010, né? Deu 1,5 metro a mais agora. Não sobrou nada. Nós ficamos só com a roupa do corpo. E os carros salvamos, só. Mas não deu para salvar. Aquele ônibus foi parar lá? Ele ficou na temporada aqui. Ele ficou acampado 3 meses. E daí esse tempo ele veio para tirar, daí muito molhado, não conseguiu sair, né? Daí ele deixou, depois quando tá seco ele não veio. E agora quero ver tirar. É um filme de terror. Vou pedir para o Demori comentar sobre essa história, também o homem que ele encontrou a pé. E queria ressaltar aqui, pessoal, para quem está nos acompanhando e está vendo as imagens ali, de cobertura, inclusive, durante a entrevista, é o Diogo Zanata, o cinegrafista que acompanhou o Demori durante esse trajeto. Então, tá aí as imagens muito boas, importantíssimas. Muito bem feito o registro. Exatamente. Grande trabalho. Bem feito, um grande trabalho do Leandro Demori junto com o Diogo Zanata. Demori. O Diogo está segurando aqui a câmera para a gente, né? A gente viajou juntos hoje, enfrentou aí essa estrada juntos. Esse senhor, a gente estava indo na estrada e viu esse senhor com outro senhor e 2 senhoras, e eles estavam parados na beira da estrada, no meio do nada, olhando para o que agora parece um deserto, né? Um barro seco. E aí ele contou pra gente que ele tinha um camping, né? Segundo ele falou, né? A coisa mais linda do mundo, ele tinha aquele camping ali a vida inteira, 40 anos aquele camping. O camping foi todo levado pela água, sobraram 7 ou 8 casas que estão lá no fundo. Aquele ônibus ali era de uma pessoa que tinha deixado durante o veraneio, ficou de buscar ônibus, não buscou ônibus, agora eles não têm ideia de como eles vão vão chegar naquele ônibus. E ele me contou que ele não vai refazer o camping, agora ele vai ter que se mudar para um lugar mais alto. Ele não tem mais, né, a coragem, junto com a esposa dele, até pela idade, de voltarem a morar. Esse lugar é dele, ele falou que não sabe o que fazer, não sabe como é que ele vai colocar isso a vender também, porque você vai vender, você precisa ser honesto também, falar que aquilo é uma região de alagamento, né? Então virou uma terra morta, né? Um cenário realmente de terra morta. E aí tem uma outra história, Gabi, que a gente tem algumas imagens de cobertura da entrevista que a gente fez e também dos bloqueios que a gente foi parando. Teve um rapaz que a gente parou numa cidade chamada Pouso Novo. A gente parou lá porque tinha um pessoal pegando internet debaixo de uma caixa d'água, que era o único ponto de internet instalado por uma empresa na cidade. A cidade está sem luz, sem água e sem internet, a cidade toda há 7 dias, para vocês terem uma ideia, né? Então muita gente, muitos caminhoneiros foram parando ali, os caminhoneiros ficaram totalmente perdidos nas estradas. Vocês imaginem, Chico, Rodrigo e Gabi, milhares de caminhoneiros, né? Os nossos irmãos que carregam alimento e móveis e utensílios pelo Brasil inteiro, eles ficaram
ficaram perdidos nas estradas do Rio Grande do Sul, sem luz, sem combustível, sem internet. Então, muitos deles, eles ficaram 3, 4, 5, 6 dias sem saber o que estava acontecendo na casa deles e a família sem saber se os caminhoneiros estavam vivos. Então, eles tiveram que voltar aí para estradas vicinais, encontrar pontos de internet. Foi uma verdadeira luta para conseguir informar as famílias. E esse rapaz, ele estava nessa cidade chamada Pouso Novo, ele foi, Gabi, a pé até Lajeado, fez quase 60 quilômetros, né? Fez um dia de caminhada, chegou já no fundo da noite em Lajeado, foi enfrentando barreiras, entrou num rio que estava super perigoso, as pessoas até falaram para ele não passar, mas ele precisava passar, porque segundo ele tinha animais de estimação em Lajeado, num apartamento, tinha a namorada dele também, a cidade, parte dela estava submersa, ele estava com muito medo do que poderia ter acontecido, não tinha contato com ninguém, não tinha telefone, não tinha internet, nada funcionava, os carros não passavam pela BR-386, a BR totalmente intransitável, e aí ele conseguiu caminhar no meio do mato, conseguiu abrir trilhas, encontrou outras pessoas, outros companheiros de viagem, encontrou um rapaz, inclusive, que também estava indo para Lajeado buscar a família, segundo ele, muito doente, até, segundo ele nos contou, ele deixou o passo dele até um pouco mais lento para acompanhar esse rapaz, que em determinado momento da viagem não conseguia mais cumprir a viagem. Então, assim, Gabi, são histórias de um estado que durante 3, 4, 5 dias sofreu um apagão logístico de comunicação, de eletricidade inimaginável. E, assim, o que a gente está vendo lá onde a Heloísa está, na região de Porto Alegre, o interior do estado também está sofrendo muito em relação às chuvas que aconteceram nesses últimos dias, Gabi. Demori, a gente tem um mapa, né, para mostrar o percurso que você fez. Importante aqui a gente acompanhar. Olha só, gente, ó. O Leandro Demori mora, né, e faz as transmissões, vocês estão acostumados a acompanhar o Desperta logo às 7 horas da manhã, lá do estúdio de Passo Fundo, né? O ICL Notícias tem um estúdio em Passo Fundo e é onde o Leandro Demori trabalha normalmente. Aí, vamos colocar isso, o mapa aí, ele vai descendo por essa estrada, passa por Tio Hugo, né, o nome do município, depois, Tio Hugo é o primeiro ali que ele passou, depois, por favor, se puder deixar o mapa um pouquinho mais aberto para a gente poder ver as próximas cidades. Isso, Soledade, Pouso Novo, que ele acabou de citar, e finalmente Lajeado, que é onde ele está. 2 horas e 45 minutos, seria o trajeto normal, né? 182 quilômetros, mas levou muito mais do que isso, como já explicou aqui o Leandro Demori, passando por uma das áreas mais atingidas aí, né? À beira do rio Taquari, né? Lajeado fica bem ali na beira do rio Taquari, um dos mais atingidos por essa tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Gabi. Mais uma informação sobre isso, Rodrigo. Lajeado é aquele município onde fica a loja da Havan que inundou. O Demori pode contar mais para a gente sobre isso, o que sobrou do município. E eu vou aproveitar, já que a gente está com esse problema do delay na conexão com o Demori. Além disso, Demori, eu queria também pedir para você contar a respeito desse caminhoneiro que ia levar água, né, para os animais que restaram numa granja. Se você puder também contar essa história, na sequência a gente traz também o vídeo que você gravou contando a respeito disso, né? Entrevistando essa pessoa, por favor. A gente encontrou muitos caminhoneiros na estrada e também muita gente com máquinas agrícolas, com tratores, com outros equipamentos agrícolas que estavam com totes para levar água, né, Gabi? E aí a gente foi falar com ele achando que era água para consumo humano, e ele falou, não, isso aqui é água para animais, porque os animais estão morrendo, a comida não está chegando, né? As estradas estão completamente inviabilizadas, então ele até contou pra gente o que aconteceu em relação aos animais e por que ele estava levando água. Se a gente puder rodar o VT, ele explica bastante isso na entrevista que a gente fez com ele na estrada. Vamos assistir. Tá indo levar água? Sim, foi de levar água pros bichos que estão morrendo de sede, né? Não tem luz. É aviário, porco, o que é? Chiqueirão, aviário. Tem 2 aviários ali que já morreram todos os frangos. Frango pronto, na hora de carregar já morreram todos. Mas acabou morrendo por causa da enchente ou de fome, sede? O que foi? Fome e sede. Não tá chegando nem a ração? Nem ração e não tem água, né? Tá indo levar água?
Aí a gente viu a conversa do Demori com mais essa pessoa que ele encontrou nesse trajeto. Demori, eu queria aproveitar e te perguntar aqui nessa conversa, o que você pretende fazer amanhã, você e o Diogo, que está te acompanhando aí, o cinegrafista, fazendo essas imagens, e também para você poder explicar um pouco sobre o que sobrou do município de Lajeado, né? A gente viu as imagens e a gente também falou aqui que é onde fica aquela loja da Havan. As pessoas associaram muito, porque era uma imagem muito impressionante, né? Tampando ali até quase o telhado da loja. Eu estou curioso para saber, eu sei que a gente tem essa dificuldade, de que lugar que você está falando, Demori? É um posto de gasolina, é uma praça, o que é exatamente? Rodrigo, a gente está aqui num lugar chamado Parque do Imigrante, que é um parque da área central da cidade, onde eles estão recebendo os refugiados do clima, né? Então, muitas pessoas aqui, são 3 pavilhões enormes, a gente vai mostrar isso amanhã, a gente vai fazer imagens aqui para mostrar. A gente está no posto médico agora, Rodrigo, dá uma olhada aqui, ó, vira aqui, Diogo. A gente está aqui no posto médico, tem muita gente que foi resgatada e as pessoas acabaram, muita gente tem problema de pressão, toma remédio controlado, obviamente perdeu todos os remédios, tem diabetes, tem dificuldade de locomoção, ou quebrou uma perna, ou se cortou, ou pisou em algum lugar, né, que tem que tomar uma vacina antitetânica. Então, assim, a gente tem, ou acabou ingerindo água e tem que tomar remédio de profilaxia para leptospirose. Então, enfim, aqui todo atendimento médico está sendo feito pelo pessoal aqui da comunidade. E aí, amanhã, a gente vai até aquela ponte, que foi a ponte que nós mostramos na semana passada, que foi a ponte que ficou totalmente submersa, né? Que separa os municípios de Lajeado e Estrela. Os carros não estão atravessando a ponte, então a gente vai cruzar a ponte a pé amanhã. A gente vai tentar chegar até o Porto de Estrela, Rodrigo, que é a parte baixa do rio, para tentar mostrar mesmo, né? O Diogo Zanata, o nosso cinegrafista, vai fazer as imagens para mostrar a altura que a água chegou, e a gente vai tentar chegar até próximo daquela loja da Havan, porque essa loja da Havan, ela virou um símbolo da altura da água também. Então a gente vai tentar chegar lá, até os pilares da loja da Havan, e ainda, se der tempo, amanhã a gente vai tentar andar em algumas cidades vizinhas aqui, Arroio do Meio e outras cidades que foram muito atingidas. Para responder a sua pergunta, Gabi, para encerrar essa participação, é o seguinte: a cidade de Lajeado é uma cidade de porte médio, é uma cidade grande para termos de interior do Brasil, né? Então, uma parte grande dela não foi atingida, que são partes que estão mais altas, mas uma parte grande dela, principalmente uma parte do centro da cidade, e essas partes mais baixas foram muito atingidas. Amanhã a gente vai tentar fazer a nossa entrada no N1 do centro da cidade. A gente vai conseguir mostrar ao vivo para vocês a destruição que aconteceu no centro aqui de Lajeado. Por hoje, querido, a gente dá todo o nosso apoio para você no seu trabalho, e também o Diogo, que está te acompanhando. Amanhã a gente volta a assistir tanto o Leandro Demori quanto a Heloísa Vilela, que estão no Rio Grande do Sul, percorrendo ali o Leandro Demori em Lajeado, a Heloísa Vilela em Canoas. A gente volta a conversar em breve. Um bom trabalho para você. E fica firme por aí, né? É isso aí, uma ótima cobertura. A gente imagina, né, Chico, as condições de trabalho, né? A gente vê ali rodar o dia inteiro, mal tem onde comer. Então, um trabalho excelente de registro jornalístico. Parabéns para os dois, para o Leandro e para o Diogo, né? Parabéns para o Demori. É uma reportagem, né? Ele coloca o espectador, nós aqui, dentro de todo o cenário. A gente sente quase o cheiro do que ele está passando, né? Isso é o poder da velha e boa reportagem. Isso, e essa cena que ele entra ali no... A gente nem esperava, né? Não estava nem combinado. Eu perguntei, onde você está, o Demori? Aí ele vira a câmera, né? Ele e o Diogo, e mostram o atendimento médico. E se já é complicado... Olha essas imagens, gente, que estão agora no ar. Importante. Esse bairro que ele contou que fica bem na parte baixa ali de Lajeado, e que acabou o bairro, né? É um negócio, assim, parece que houve um bombardeio, mas foi a enchente... E o Leandro Demori, se já é difícil fazer o atendimento e organizar na capital ou em Canoas, lá nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, organizar, trazer a comida, trazer a água. Olha, montar uma estrutura de atendimento médico é um trabalho realmente impressionante dos voluntários e das autoridades que estão se organizando ali também. Muito mais complicado. E você vê a preocupação da prefeitura já no novo traçado da cidade. Assim, isso pode mudar, inclusive, o local da cidade, de parte de alguns bairros.
É esse bairro mais baixo, né? Então, é uma transformação na vida das pessoas que a gente não imagina. E tem também um depoimento de um caminhoneiro que bate com a fala do presidente Lula hoje. Ele se preocupa com a morte já dos animais, desabastecimento. E o Lula falou hoje não das aves, dos frangos, como é o caso citado pelo caminhoneiro, mas da possibilidade de falta de arroz e feijão para abastecer o país, o que implicaria na importação desses cereais. Sim, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz. Vamos ter um reflexo na economia, vamos ter um reflexo no abastecimento. Então, esse depoimento do caminhoneiro, ele conversa direto com Brasília nesse sentido. Gente, só para avisar que o Leandro Demori conversou aqui com a gente diretamente de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Ele já se desconectou, para quem acompanhou a conversa até agora. Para quem não acompanhou, então, eu recomendo, inclusive, que volte também na conversa com a Heloísa Vilela, diretamente de Canoas, mas a gente estava com um delay, então o Leandro Demori já se desconectou. Amanhã ele volta com mais informações para a gente dessas histórias que ele está apurando e de também todas as informações que ele está colhendo com voluntariado, com a população local e os serviços que estão sendo prestados ali. A gente vai também à capital gaúcha, Porto Alegre, conversar com a Marcela Donini, que é editora-chefe do Matinal, que é uma plataforma de jornalismo e cultura em Porto Alegre, tem feito um trabalho brilhante também nessa cobertura, a capital gaúcha que está inundada, né? Ao mesmo tempo que está sofrendo um colapso no abastecimento de água. Marcela, boa noite para você, prazer falar contigo mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite. Boa noite, obrigada mais uma vez por lembrarem aqui da Matinal e reconhecerem o nosso trabalho. Eu estava acompanhando aqui e parabéns também para vocês pela cobertura, pelo Demori, esse giro aí que ele deu no interior. Aqui na capital a gente amanheceu com essa preocupação muito grave do desabastecimento, 85% da cidade desabastecida. Ao longo do dia, 3 estações foram religadas. A gente teve informação agora para o final da tarde, uma acabou de ser religada faz poucos minutos, a da Tristeza, aqui na Zona Sul, que é onde eu estou. Isso, claro, vai ser uma mudança gradual ainda, que ainda vai demorar para que a gente sinta uma melhora, né, na vida das pessoas, mas já é um alento, porque de fato era a preocupação mais urgente aqui na capital era em relação a esse desabastecimento, além, claro, das pessoas que ainda estão sendo resgatadas, vindo de bairros da Zona Norte, das Ilhas, que é um bairro aqui também de Porto Alegre, também de Canoas, né? Vocês também já mostraram a situação em Canoas aqui, que é uma cidade vizinha, colada em Porto Alegre, a situação é gravíssima. Está passando uma imagem de um jacaré, né? Isso também aconteceu, tem coisas assim... Esse bairro é o Menino Deus, né? Um deles onde foi flagrado o jacaré. Então, são situações inusitadas e, obviamente, uma crise sem precedentes que também... agora acaba de ser agravada por uma crise política. A gente recebeu essa informação faz pouco tempo também, no final da tarde. O secretário de Desenvolvimento Social abandonou o barco. Ele saiu, pediu exoneração, foi a informação oficial que a prefeitura nos passou. No meio dessa Ao longo crise, do dia, já vinha se falando. No meio da crise Marcelo. E mais, para quem não lembra, a gente viveu 2 semanas antes dessa crise, agora dessa tragédia em todo o estado. Porto Alegre estava lidando com uma outra tragédia, um incêndio que matou 10 pessoas numa pousada aqui no centro da cidade. Era uma pousada contratada pelo município que recebia pessoas em vulnerabilidade, encaminhadas pelo poder público. E quem estava respondendo por essa crise na prefeitura era esse secretário agora, Léo Voigt. Era um secretário do prefeito Sebastião Melo desde o início da gestão. E hoje, simplesmente, ele pediu exoneração no meio dessa crise terrível que está acontecendo aqui. Marcela, só para a gente entender, né, quem não é de Porto Alegre, você falou de estações foram religadas. Ontem a gente dava a informação que de 6... Nós estamos falando de estação de distribuição de água, né? Tratamento e distribuição de água, não é isso? E bombeamento, né? De 6, 5 estavam fora de operação. Então, hoje tem uma boa notícia, né, dentro de toda a tragédia, mas não deixa de ser uma boa notícia, de que 2 ou 3 estações voltaram a operar. No bairro onde você está, por exemplo, não sei se você está num prédio ou está numa casa, enfim, tem água da caixa, tem água na torneira. Relata para a gente como é que está a situação aí onde você está. Sim.
Eu estou numa situação privilegiadíssima, eu estou com água, luz e internet, hoje eu consegui trabalhar de casa, depois de mais de 48 horas sem luz aqui na Zona Sul, em Ipanema, onde eu vivo, e a gente o alagamento chegou muito próximo aqui, foi uma região muito alagada, muitas perdas em bairros bem colados aqui, e a água aqui na Zona Sul, no ponto onde eu estou, ficou fraca desde sexta-feira, estava com pouquíssima pressão, mas não faltou em nenhum momento aqui no ponto onde eu estou. E eu ainda não senti melhora, né, a partir dessas religações que foram muito recentes. E uma das estações que religou hoje, no início do dia, é a estação São João, que abastece 35 bairros, então vai ser um impacto muito grande. E agora, por último, teve ao longo do dia a estação Menino Deus também, na verdade todas, né, são muito importantes. Mas a Menino Deus foi religada, teve algumas oscilações porque teve problemas de energia elétrica, então ela voltou a funcionar, parou, voltou de novo. Agora a última informação que a gente tem é que ela está operando. E a última a voltar, a mais recente informação que a gente teve agora é a da Tristeza, que também é aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Queria lembrar também, né, que tem muita gente procurando as fontes públicas, inclusive, tinha, pelo menos até agora a gente está tendo uma situação que gradativamente está voltando à normalidade, mas tem muita gente que estava procurando as fontes públicas da cidade, né? Obviamente isso não é recomendado pela vigilância sanitária, mas era o que a população conseguia recorrer na falta de uma perspectiva de retomada no abastecimento. Marcela, eu também queria trazer uma outra notícia aqui sobre falha na comunicação, né? Em meio a todo esse caos também, teve morador que recebeu alerta de alagamento só depois de ter a casa tomada pela água, né? Então, além dos atrasos, foram feitos alertas errados também. Aí a gente está vendo justamente a reportagem do Matinal falando a respeito disso. A Defesa Civil publicou um mapa de áreas alagáveis, né? Incluindo áreas altas lá de Porto Alegre. E para piorar a situação também, tem pessoas, né, criminosos que estão fazendo saques e roubando barcos, que são utilizados ali pelos voluntários em resgates, gente fazendo também saqueamento, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa situação que está sendo vivida por aí, Marcela. Sim, teve pelo menos dois alertas, né, que geraram confusão. Esse primeiro saiu no sábado, se não me engano, da Defesa Civil e do Governo do Estado e gerou um pânico nas redes sociais e a gente recebendo também na redação e nos contatos pessoais as pessoas desesperadas porque marcavam muitas áreas da cidade alagadas, inclusive uma área na Catedral, para quem não conhece Porto Alegre, fica na Duque de Caxias, uma área super alta, imagina, né? A Catedral da cidade normalmente está numa área com uma visão muito privilegiada da cidade. E aí é impossível, assim, para alagar ali. E aí a gente começou a desconfiar e a Defesa Civil não dava informação. Ela primeiro lançou o mapa, não disse nada, alerta, sem mapa, eu acho até. Inundação severa, e a gente pensou, mas mais severa do que já aconteceu, pelo amor de Deus. E não vinha informação. Aí veio a informação do mapa, o mapa desconsiderava a questão topográfica. Então, essas alturas não estavam sendo consideradas aí. Só que quando tu lança o mapa assim, sem explicação, as pessoas já estão tensas, já vem de alguns dias de tensão, numa situação completamente perdida, já algumas pessoas já fora de casa, sem comunicação com alguns familiares, e aí vê aquele mapa, bom, eu saio de casa, não saio para onde é que eu vou, e aí veio uma explicação depois dos pesquisadores da URGS, que aí sim disseram, olha, esse mapa aí não está considerando a altura dos locais, uma coisa básica. E a explicação também da Defesa Civil do Governo do Estado depois foi meio nesse sentido, considere a topografia da sua região. Mas não sou eu que tenho que fazer essa conta, né? Meu Deus do céu. O que tem que me dizer. Então, a gente já ficou perdido com isso. Depois aconteceu ontem esse alerta, foi uma invasão nos bairros Cidade Baixa e Menino Deus, que são áreas centrais também. Eu estava observando até por uma questão pessoal, uma familiar que mora próximo num desses bairros, já vinha a água ali, já estava enchendo, já estava chamando nossa atenção. E aí um colega nosso da redação, mora na Cidade Baixa, ia começar a trabalhar e, gente, vou ter que voltar na minha casa porque tem alerta lá, o pessoal está dizendo que está subindo muito rápido a água. A gente, inclusive, teve que resgatar uma pessoa lá
nosso colega voltou e aí a gente viu que não tinha nada nos canais da prefeitura, nenhuma informação. A água subindo muito rápido, muitos vídeos das pessoas, né, de pessoas anônimas nas redes sociais, aparecendo ali, tomando águas rapidamente e nada da prefeitura. Isso era por volta do meio-dia. Então veio o alerta da prefeitura, um vídeo que o prefeito gravou, publicou ali por volta das 2h30, os 2 bairros já estavam, não tanto como eles estão agora nesse nível aí de alagamento, mas já estavam com muita gente com água pelo joelho, saindo, carregando as coisas. E aí veio o alerta e as pessoas começaram a deixar as suas casas. Alguns, como vem acontecendo, ficaram na dúvida e se mantiveram nas residências e depois tiveram que ser resgatados de bairro. Mas foi mais uma falha na comunicação, no planejamento. O prefeito depois, numa coletiva, disse que a CE, a companhia que foi privatizada pelo Eduardo Leite, não avisou que ia fazer o desligamento, né, por uma medida de precaução, ia desligar a energia elétrica numa estação ali, numa casa de bombas, e que isso ia gerar esse impacto. Então, uma série de falhas na comunicação, que nesse momento a informação é vital, né? Ela literalmente pode salvar vidas, e tem havido esse tipo de falhas. Inclusive, nesse alagamento de ontem, atingiu o Teatro Renascença, que era o centro de triagem das pessoas que estavam procurando abrigo. Então, esse foi um local que teve que ser evacuado. Um local estratégico para essa ação, né, essa força-tarefa que está cuidando disso nesse momento, e tiveram que evacuar esse lugar que estava recebendo os desabrigados também. Marcela Donini, que é editora-chefe do Martinal, quero te agradecer muito pela sua participação aqui e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, importantíssimo para informar não só a população local em Porto Alegre, mas também todos os brasileiros, né, alertar para a situação grave que está sendo vivida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também. Um abraço e até uma próxima. Espero que a gente converse em condições melhores na próxima, né? Obrigado. Tomara que sim. Um abraço e tchau, tchau. Boa noite, obrigado. A Marcela, que escreveu hoje um ótimo artigo que eu recomendo no Matinal, é Política de Prevenção não dá voto. Nesse artigo ela cita ali as várias falhas, omissões, tanto do Eduardo Leite quanto do Sebastião Melo. Porque esses 2 personagens da política brasileira estão sendo muito paparicados, muito bem tratados. Em nome daquela coisa, não vamos polarizar, não vamos politizar nessa hora. Ora, eu acho que dá para ser solidário e dá para criticá-los. O Eduardo Leite é um governador que joga fora 480 tópicos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Então, o prefeito tenta vender a Companhia de Água e Abastecimento às pressas. Sorte que houve resistência e não conseguiu vender a Companhia de Água, que está enfraquecida nesse momento. Então, esses 2 personagens... Os problemas também, né? Assim, no sistema, nos JICs, né? Esse é um outro tema que talvez num outro momento a gente possa trazer, né? Houve muitas falhas técnicas também, né, Gabi? Sim. Isso, eu queria aproveitar para trazer essa informação, né? O Matinal revelou em reportagem exclusiva deles, né, que o sistema anti-enchente falhou por falta de manutenção das engrenagens. Isso é muito grave. Ao longo das últimas 3 gestões, de acordo com a apuração do Matinal, a Prefeitura de Porto Alegre reduziu pela metade o quadro de servidores no Departamento Municipal de Água e Esgoto, no Departamento de Esgotos Pluviais, né, esse departamento específico. Inclusive, o UOL também publicou uma reportagem hoje revelando que a Prefeitura lá de Porto Alegre não investiu 1 centavo sequer em prevenção a enchentes no ano passado. Olha só que grave, né, Chico? É justamente aí o ponto que você toca. E o caixa da cidade tinha quase 430 milhões de reais para investimentos desse tipo. Nada para prevenção, né? Nada, zero. Não é R$1, é zero. Nem uma pataca, para usar um termo antigo. O presidente Lula, inclusive, alertou hoje para as fake news, né? Criticou hoje o uso sistemático das fake news sobre Porto Alegre. Ele deu uma entrevista para a EBC hoje de manhã e ele não mencionou o Jair Bolsonaro, mas ele disse que o ex-presidente estava andando de jet ski durante as férias, enquanto a Bahia estava sofrendo com enchente no final de 2021. Começo de 2022, vamos ouvir a fala do presidente Lula.
Eu lembro que quando teve a cheia na Bahia, em 2022, eu lembro que o presidente da República estava passeando no jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou. Então eu queria chamar a atenção, eu lembrei esse caso para chamar a atenção o seguinte: ainda tem muita fake news contando mentiras sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. O que mais me apaixona é a quantidade de gente no Brasil inteiro preocupada em ajudar o Rio Grande do Sul. Ou seja, eu digo todo santo dia, um país que tem os seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news mentirosa, sabe? Eu diria até canalha, que vive pregando mentira, vive deturpando fala, vive pegando palavras e vive contando mentira para a sociedade. Um país não pode ir para frente desse jeito. É preciso que as pessoas tenham bom senso. É preciso que as pessoas não sejam levianas. Essa informação que o presidente Lula faz, né, só fazendo uma correção, o presidente Lula ele se confundiu quando ele estava dizendo que o Jair Bolsonaro estava em Fernando de Noronha. Ele, na verdade, estava em Santa Catarina andando de jet ski, né? A gente até mostrou as imagens no início do programa, a gente pode colocar aqui novamente. Foi quando o Bolsonaro até precisou ser internado, talvez vocês se lembrem dessa história, foi uma das vezes que ele sofreu obstrução intestinal. Né, comeu uma tonelada de camarão lá. Sem mastigar. O povo debaixo da lama na Bahia e o Bolsonaro disse assim, eu espero que eu não tenha que interromper minhas férias. Olha que cena dantesca do Bolsonaro brincando, sapateando em cima das vítimas da enchente na Bahia, quase como que dizendo assim, é na Bahia, tá lá, é território governado pelos meus adversários, deixa lá, né? E não foi, não deu bola, não foi. Desprezo total. Assim, é uma atitude canalha, né? Do então presidente. Então, faz diferença ter governo. Faz diferença. Nessa hora nós estamos vendo a diferença que faz. Já tínhamos visto na pandemia. Governo essencialmente humano, inclusive. Humano, né? Que faça o básico, né? Nós estamos vendo que o governador lá do Rio Grande do Sul, a gente tem críticas assim, várias a ele, mas assim, não está agindo como o Bolsonaro. Tem uma diferença. Não, a diferença é Tem gigante. uma diferença, né? Não é passar pano porque o Eduardo Leite cometeu outros erros, né? Esse desmonte do Estado. Isso também está na raiz dos problemas lá no Rio Grande do Sul. Agora, uma coisa é ser neoliberal, outra coisa é ser canalha. Outra coisa é ser, assim, agir dessa maneira como ele agiu durante uma enchente na Bahia, né? É um negócio absurdo. Assim, Até mesmo o prefeito que é do bolsonarismo dito moderado, o Sebastião Melo, ele não alcança o nível de canalice do Bolsonaro. Não consegue, talvez. Não consegue. Ele cometeu muitas falhas, ele sucateou essa companhia de abastecimento d'água, que está prejudicando agora os gaúchos, mas não chega ao nível Bolsonaro, porque acho que ninguém chega no Brasil. Ninguém chega. O Bolsonaro que está internado, viu? Momento complicado para ele sempre se interna. Está lá com erisipela, estava em Manaus, teve que ser transferido numa UTI. Hoje eu vi o ministro dele, o ex-ministro da SECOM, o Van Garten, né? Trazendo as notícias sobre o Bolsonaro. O bolsonarismo que ficou espalhando mentira que a Janja estava no show da Madonna e estava lá o Van Garten no show da Madonna. Exatamente. E o senador Seif também. Que hoje foi se desculpar em plenário, né? Inclusive. Foi se desculpar. Então espalham mentiras. E o Van Garten estava lá no show, pulando lá com a companheira dele e tal. Enfim, é uma turma de mentirosos, viu? Só lembrando aqui que o ex-presidente Bolsonaro, ele está, inclusive, tratando agora, num hospital aqui de São Paulo, né, o Hospital Vila Nova Star, uma erisipela, né, um quadro de erisipela, está sem febre, enfim, ele estava internado em Manaus e agora chegou em São Paulo. Foi nessa segunda-feira que ele chegou para fazer esse tratamento, né, para tratar essa infecção de pele, né, que é causada por bactérias. Bom, chegamos aqui quase, na verdade, na beirada no nosso Investidor Mestre 2.0. Vai ser na quinta-feira, faltam 2 dias, então, para o nosso webinário, para a nossa aula do Investidor Mestre 2.0, evento que vai contar tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. A gente tem um recado do Eduardo Moreira para você. Vamos assistir. Investidor Mestre é o nosso programa de formação em educação financeira e investimentos. E já tem mais de 50 mil alunos e alunas. A gente vai lançar agora o Investidor Mestre
2.0. Um sistema totalmente novo, com vários recursos, várias aulas, vários assuntos novos, usando o que existe de maior tecnologia para plataformas de ensino. Para celebrar esse grande acontecimento, a gente vai dar uma aula aberta para todo mundo poder participar, gratuita também. E a aula se chama Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Dá para perder uma oportunidade dessa? Não dá, né? Então clica no botão que está aqui e se inscreve gratuitamente. Vai ser incrível. Dia 9 de maio, quinta-feira, às 8 horas da noite. Tá aí, né? Você já anotou na sua agenda. Então, quinta-feira agora, dia 9 de maio, 8 horas da noite. Não perde, né, essa chance. Se inscreve agora, então, icln2.com.br. Essa aula vai ser aberta, online e gratuita, mas você precisa fazer a sua inscrição. Então, não esquece de fazer a sua inscrição no link também que está aqui na nossa chamada, icln2.com.br. Não, reforçar para que o pessoal acompanhe a aula aí com o Eduardo Moreira, importantíssimo, e se inscrever também. E eu queria só, Gabi, quem acaba de nos inscrever também é o querido Chico Pinheiro, que esteve aqui com a gente na sexta-feira. Ele escreveu o seguinte, ó: queridos colegas, fico orgulhoso de pertencer ao ICL, que faz excelente cobertura no Rio Grande do Sul. Parabéns a Heloísa, ao Demore, aos câmeras, editores, redatores, todo mundo. A Gabi, ao Chico e a você, porque ele estava escrevendo para mim, Rodrigo, obrigado, Chico. Um fraternal abraço, a gente devolve o abraço ao Chico Pinheiro. Ô, Chico, valeu, vem cá, Chico. Rapaz. Apareça de novo aqui com a gente. Volte para nossa ciranda. Saudades do ciranda com o Chico Pinheiro. Ele que mandou os abrejos enormes pra gente, né, para todo o nosso time do ICL, para nossa comunidade também. Abrejos para você de volta, querido. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Boa noite, meu querido Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. Firmes e fortes. E mais um dia tenso de cobertura. Força Rio Grande do Sul. Força ao Rio Grande do Sul e a todos os moradores ali. Os moradores e também a nossa equipe que está lá bravamente atrás da notícia. Amanhã está de volta a nossa equipe com o Elo, Demore e com os nossos câmeras que estão por lá. Não, sem dúvida, e toda a nossa equipe mobilizada, inclusive aqui, né, pessoal do Switcher, a técnica, nós os roteiristas, editores, enfim, nossa direção, todo mundo mobilizado para trazer o melhor dessa cobertura, que é uma tragédia, mas que a gente traz aqui para você com exclusividade todas essas informações. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, até amanhã. Valeu. Faltam só 2 dias para nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. É isso mesmo, é na quinta-feira, 8 horas da noite, no horário de Brasília, e eu acho que você deveria muito participar dessa aula. Aproveitar que é gratuito, a gente está celebrando o lançamento do Investidor Mestre 2.0 e está fazendo a celebração, oferecendo essa aula gratuita para todo mundo, e eu acho que vai ser muita informação útil para você usar no seu dia a dia. E a aula está preparada até para quem não sabe nada de investimento, poder curtir e aproveitar bastante. Tá bom? Um abraço e até daqui a 2 dias.